A paz do Senhor Jesus, muito bom estar com você. Sejam todos bem-vindos ao canal O Que a Bíblia Diz. Estamos finalizando o estudo Falso Mestre. Então, por isso, não se esqueça, deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo. Vamos para o estudo? Queridos, na última vez, nós estamos seguindo os passos para poder testar falsos mestres ou falsos profetas. Primeiro, estamos discernindo o caráter da pessoa. Seguindo, discernindo os motivos da pessoa. Agora, em terceiro, observar os frutos da vida e da mensagem da pessoa. Os frutos dos falsos pregadores comumente consistem em seguidores que não obedecem toda a palavra de Deus. Em Mateus 7,16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Os falsos mestres exteriormente parecem justos, mas interiormente são lobos devoradores. Versículo 15. Eles devem ser identificados pelos seus frutos. Os frutos dos falsos mestres consistem principalmente no caráter dos seus seguidores. Primeira Epístola de João, capítulo 4, 5 e 6. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, queridos e amados, observe que Deus nos deu a capacidade de discernimento. Aí nós vamos conhecer quem é da verdade e quem é do erro pelo Espírito Santo de Deus. O falso mestre produzirá discípulos que manifestarão as seguintes características. Serão cristãos professos, cuja lealdade é dedicada mais a indivíduos do que a palavra de Deus. Honra e serve a criatura mais do que o seu Criador. Romanos 1, 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Segundo, serão seguidores que se ocupam mais com seus próprios desejos do que com a glória e a honra de Deus. Sua doutrina será mais antropocêntrica do que teocêntrica. 2 Timóteo 4,3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. No discurso da história da igreja, sempre houve aqueles que não amam a sã doutrina. À medida que o fim se aproxima, a situação nesse sentido tornar-se-á pior. Primeiro, não sofrerão a sã doutrina. Muitos professarão ser cristãos, frequentarão as igrejas e mostrarão que servem a Deus, mas não aceitarão a fé apostólica original do Novo Testamento. Segundo, desviarão os ouvidos da verdade e a autêntica pregação bíblica de um homem de Deus não mais será aceita por muitas igrejas. Terceiro, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Esses falsos crentes não quererão pastores segundo os padrões da palavra de Deus. Observe então, queridos, que esses falsos mestres não mais vão aceitar a verdadeira doutrina, a genuína palavra de Deus. Estarão pregando mais coisas a favor do homem e não a favor de Deus. Antropocêntricas e não teocêntricas, que é a respeito do Senhor Jesus. Então, por isso nós podemos ver que Deus nos deu discernimento e agora nos deu entendimento para identificar esses falsos crentes, falsos mestres e falsos profetas. Terceiro, serão discípulos que aceitam doutrinas e tradições dos homens, mesmo que isso contradiga a palavra de Deus. Mateus 7, verso 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e
correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela saca, e caiu, e foi grande a sua queda. Aqui Jesus está dizendo para nós ficarmos na rocha. Quem edificar a sua casa espiritual na rocha não vai se abalar com escândalos, não vai se abalar com notícias que vêm deturpar o Evangelho, mas estará firme na rocha defendendo a palavra de Deus. Aquele que estiver na areia, vai vir um vento, vai vir a luta e a pessoa vai tropeçar nas suas próprias concupiscências. Quarto, serão seguidores que buscam mais as experiências religiosas e as manifestações sobrenaturais do que a palavra de Deus e seus padrões de justiça. A sua experiência religiosa ou manifestações espirituais são a sua autoridade final quanto à autenticidade da verdade e não todo o conselho da palavra de Deus. Esses seguidores colocarão mais as suas experiências espirituais à frente da palavra de Deus, sendo que as experiências espirituais é para a sua própria edificação, para a edificação da igreja, mas a palavra de Deus é que está à frente de tudo. A palavra de Deus é que dá a resposta final. Você não vai desprezar a sua experiência com Deus, você não vai desprezar os dons espirituais, porém isso não vai estar à frente da palavra. A palavra estará sempre dando a resposta final. Quinto, serão seguidores que não suportarão a sã doutrina, mas procurarão mestres que lhes ofereçam a salvação em conjunto com o caminho largo da injustiça. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçosa, o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Queridos, permaneça sempre pela porta estreita. A porta estreita é que vai nos levar às mansões celestiais. 4. Vamos discernir agora até que ponto a pessoa se baseia nas Escrituras. Então nós discernimos o caráter, a vontade da pessoa, e agora nós vamos discernir até que ponto a pessoa se baseia nas Escrituras. Então observa-se que o estudo vem abrindo nossos olhos, abrindo a nossa mente, para que possamos então estar firme na palavra de Deus. Discernir até que ponto a pessoa se baseia nas Escrituras. Este é um ponto fundamental. Ela crê e ensina que os escritos originais do Antigo Testamento e do Novo Testamento são plenamente inspirados por Deus e que devemos observar todos os seus ensinos? Segundo João 9,11. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco, não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco os saudais, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Caso contrário, podemos estar certos de que tal pessoa e sua mensagem não provém de Deus. Se a pessoa não traz os ensinamentos bíblicos, a doutrina bíblica, que é a doutrina da salvação, a doutrina do batismo, da ceia do Senhor e várias outras doutrinas que estão inseridas na palavra de Deus, esse tal não é de Deus. Então João vem falando duramente, nem tampouco os saudais, nem o recebais, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Você não deve concordar com a heresia. Você deve profundamente, pela palavra de Deus, defender-se sempre. Quinto, finalmente verifique a integridade da pessoa quanto ao dinheiro do Senhor. Ela recusa grandes somas para si mesma, administra todos os assuntos financeiros com integridade e responsabilidade e procura realizar a obra de Deus conforme os padrões do Novo Testamento para obreiros cristãos. Vamos conferir em 1 Timóteo 3:3. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. 1 Timóteo 6, 9 e 10.
Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas, nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então, queridos e amados, é importante também ver se a pessoa está administrando bem as coisas da casa de Deus, administrando bem a manutenção da casa do Senhor, porque muitos deixaram subir a sua mente, subir a cabeça e transpassar a si mesmo com muitas dores devido ao amor do dinheiro. Apesar de tudo que o crente fiel venha fazer para avaliar a vida, o trabalho de tais pessoas, não deixará de haver falsos mestres nas igrejas, os quais, com a ajuda de Satanás, ocultam-se até que Deus os desmascare e revele aquilo que realmente são. Queridos, nós temos as ferramentas para identificar, para poder se defender. Apesar de tudo isso, ainda haverá os falsos mestres, mas o importante é que você aprenda a identificar, a se defender, a se precaver, a vigiar acerca dos enganos que estão na terra nesses últimos dias. Queridos, estou fechando a Bíblia, mas o Espírito Santo vai continuar falando com você. É uma honra, um prazer estar essas 4 partes do estudo Falsos Mestres. Finalizamos hoje com você, mas eu aguardo você no próximo vídeo. Nós vamos dar início a novo estudo. Por isso eu conto com você. Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para que você fique por dentro. Ajude meu amado a fazer esse vídeo subir. A plataforma, o YouTube vai entender que muitos estão vendo, interessando, e este vídeo vai chegar a muitas outras pessoas. Mais um lembrete para você: leia sempre a Bíblia, porque nela você vai encontrar palavras de vida eterna. Que Deus abençoe, um forte abraço, Shalom Adonai, até o próximo vídeo.